Maxwell, você está conseguindo ver a tela? Pode mandar um emoji aí no chat, só para a gente garantir que tá tudo certinho. Sim, não. Vou entender que tá tudo certo aqui. Então vou iniciar. Hoje a gente está dando continuidade, né, a mais uma web aula da unidade curricular de processamento de sinais. Tá? Hoje o nosso foco é continuar falando ali sobre os fóruns, tá? Na primeira aula falamos ali sobre processamento de sinais. Vimos, né, as diferenças ali de sinais analógicos, digitais, discretos. Segunda aula falamos sobre os sensores, né, algumas características dos sensores, sensores pneumáticos, alguns tipos de sensores magnéticos, fotoelétrico, indutivo, capacitivo. Posterior a isso, falamos ali sobre sistemas digitais, que seriam as portas lógicas, que a gente vai utilizar bastante, né, os CIs, para fazer algumas lógicas de atuação. E hoje o nosso foco é falar um pouco sobre os microcontroladores, né? Entender o que que é um microcontrolador, tá? Para que vocês consigam desenvolver as atividades. Beleza? E depois a gente vai, né, propriamente dito, depois desse embasamento teórico, a gente vai discutir sobre as outras atividades, né? Que seriam outros, sem ser fórum para vocês fazerem as entregas. Beleza? Então, preparei aqui um conteúdo para vocês, que é uma parte de fundamentos de microcontroladores. A gente vai abordar características construtivas, né? Conceitos históricos também, para a gente entender de onde surgiu, por que que surgiu esses elementos, né? Da parte de programação, de lógica. Né? Então, basicamente, um microcontrolador, ele é um computador, que seria um único chip, que seria um circuito integrado, que ele é composto por semicondutores, né? Do tipo MOSFET. O que seriam esses MOSFETs, né? Seriam basicamente transistor, né, que a gente utiliza para algumas lógicas de atuação, tá? Relembrando, né, para quem não lembra o que que é transistor, transistor basicamente ele é comparado a uma torneira, né, onde tem ali a base, o coletor e o emissor, onde a gente consegue fazer controle de processos enviando sinal ali para a base, né? Ela permite a passagem de corrente, é como se fosse o registro de uma torneira. Se você fecha o registro, o que que vai acontecer? Não vai passar água ali naquele sistema, mas se você deixar aberto, né? Obviamente que ela vai passar. Então, ele tem esse layout, né? Basicamente, tem um conceito bem definido sobre a diferença básica, né, do microcontrolador e do microprocessador. O objetivo dessa unidade curricular e da atividade em si é que a gente estude os microcontroladores. Por quê? Né? E qual é a diferença desses elementos? Basicamente, o microcontrolador, ele é um elemento que a gente tem um único chip e dentro dele a gente tem memória RAM, memória ROM, né, que seria memórias voláteis, não voláteis, e elementos de entrada e de saída de dados, né, no caso, para atuação de elementos, tá? Então, microcontrolador é um chip completo, tá? Enquanto se a gente fosse, né, fazer essa diferença com os microprocessadores, seria um elemento que só tem a capacidade de processar tarefas, tá? É como se a gente pegasse lá um computador, né? Num computador a gente tem vários componentes e dentro de um componente do computador a gente tem um processador, né? Então o processador ele faz alguma coisa, se não tiver lá uma memória RAM, se não tiver uma memória ROM que vai armazenar o Windows, a RAM que é uma memória de trabalho, não, né? Então, basicamente, o processador, os microprocessadores são aquelas placas, né, que só têm a função de processar os comandos, enquanto os microcontroladores já é um elemento mais completo. No nosso curso, né, no curso de vocês aí, como técnico em automação, o foco é justamente nos microcontroladores para a gente conseguir fazer alguns processos de automação, né? E eu vou mostrar aqui alguns que são utilizados comercialmente, né? Um dos mais utilizados, né, principalmente no âmbito didático, é justamente o Arduino, tá? Então, para quem faz técnica em automação e não conhece o Arduino, por enquanto,
tá recente, né, o início do curso, mas até o final do curso, com certeza você vai ter já ter, né, uma ciência do que é um Arduino, como é que programa um Arduino, qual que é a linguagem de programação, tá? Essa é a base do curso de automação de vocês. Então, a terminologia moderna é semelhante ou equivalente a um sistema em um chip, né, que seria System on a Chip, ou SoC. Pode incluir um microcontrolador como um de seus componentes, tá? Então, normalmente o chip, né, ele já vem com a parte de memórias voláteis, não voláteis, entradas e saídas de dados, tá? Aqui ele fala, né? Exatamente o que eu falei, o microcontrolador contém uma ou mais CPUs, e CPU dentro de um microcontrolador é justamente a parte do microprocessador. Então, existe num microcontrolador um CPU, que seria a parte do microprocessador lá dentro, tá? E além desse microprocessador lá, existem outros elementos de controle externo, tá? E além desse CPU, né, temos ali algumas entradas e saídas programáveis. Então, por isso que a gente consegue, né, com um microcontrolador, um exemplo, né, o Arduino, a gente consegue fazer leitura de dados, sejam eles dados discretos, digitais e analógicos, tá? E fazer também realizar tarefas, né, os elementos finais, né, que seriam os atuadores, tá? Então, para a definição, né, desse microcontrolador é isso. Dentro de um microcontrolador, nós temos os microprocessadores e outros elementos, tá? Ele é um componente mais completo, tá? Então, basicamente, né, por que que a gente estuda esses elementos de microcontroladores? Os microcontroladores, eles são basicamente elementos aplicados em sistemas embarcados, né? Da onde que vem, né? Às vezes você não tem tanta experiência com termos, né, da automação. Circuitos embarcados basicamente são circuitos onde você tem um chip dedicado a uma tarefa, né? E como que a gente consegue definir isso? Quando você tem lá um carro, né? E você tem sei lá, o local que você liga o ar-condicionado. Só aqueles, se ele for um sistema elétrico, né, no caso, só aqueles sensores lá da frente, às vezes um botão para você aumentar e diminuir o ar-condicionado, você vai ter que ter um chip somente para realizar aquela tarefa, né? E quando você tem um chip que consegue armazenar essa memória de programa e realizar uma tarefa, você tem, né, um sistema embarcado. Por quê que é embarcado? Porque se eu pegar um chip lá da placa do módulo do carro que faz essa ação, tirar ele, colocar para ele acionar um eletrodoméstico, ele vai fazer? Não. Por quê? Porque ele foi gravado e programado para realizar aquela atividade. Por isso que a gente fala, né, que é um sistema embarcado. Ele só serve para aquela atividade, tá? Para embarcar aquela ação. Então, os microcontroladores são usados em produtos e dispositivos controlados automaticamente, como, né, os sistemas de controle, dispositivos médicos implantáveis, controles remotos, máquinas de escritório, os eletrodomésticos, ferramentas elétricas, brinquedos e outros sistemas embarcados. Então, tudo que funciona de forma automática tem lá um sistema microprocessado embutido, tá? Microprocessado e, né, obviamente que o elemento em si todo é um microcontrolado, né? Um sistema de microcontrolador para fazer esse processo. Então, você vai lá ligar a sua máquina de lavar para ela fazer todos aqueles passos, né, de encher lá de água, bater, centrifugar, né, alguma seca. Como é que você faz? É automático? Não, tem uma memória que você programa ela, define os timers, define tudo certinho, né, das leituras que você vai fazer e as atuações que você vai fazer, e ela vai acontecendo conforme o programado. Então, onde que a gente utiliza os microcontroladores? Em sistemas automatizados, tá? Então, ao reduzir o tamanho e o custo em comparação com um projeto que usa microprocessador, memória e dispositivos I/O separados, os microcontroladores tornam mais econômico controlar digitalmente ainda mais dispositivos e processos. É o que eu falei para vocês, ó, quando a gente vai fazer uma comparação, você tem lá um computador, né? Aí você tem a placa-mãe, você tem memória RAM, você tem memória ROM, você tem o processador, né? Então,
Você tem lá as entradas USB, né? A placa-mãe que faz todo esse processo de pegar as entradas, né? E saídas, tá? Então, isso te gera um custo muito elevado, né? Não faz sentido você ter um computador para fazer um programa para fazer uma máquina de lavar funcionar, tá? Então, como não faz sentido você ter um sistema todo integrado, como sendo um computador, você pega um microcontrolador, que é um chipzinho, que consegue fazer todo esse processo. Então, questão de custo, né? Foi para isso que o microcontrolador foi inserido, né? E por isso que ele tem uma aplicação tão abrangente, tá? Vou ver aqui se está gravando. Então, aqui a gente tem algumas outras definições, né? Os microcontroladores de sinais mistos são comuns, integrando componentes analógicos necessários para controlar sistemas eletrônicos não digitais. Então, o que que ele quis dizer com isso? Sistemas microcontroladores, eles são utilizados, né, para fazer controle analógico. O que que eu falei para vocês lá na primeira aula de processamento de sinais que era um sinal analógico? São sinais contínuos no tempo, tá? Então, você consegue avaliar todas essas características, né, de elevação ou diminuição desse sinal dentro de um controlador e executar uma ação, tá? Um exemplo, né, você tem lá um uma câmara fria, que você quer controlar a temperatura. Então, na medida que essa temperatura ela vai diminuindo, vou colocar, né, no nosso dia a dia, você tem um ar-condicionado, você coloca lá 20 graus. Então, dentro do ar-condicionado tem um microcontrolador com entrada de um sensor de temperatura que ela fica avaliando essa temperatura de forma analógica e enviando esse sinal para o microcontrolador. Quando você chega lá na temperatura que você setou, vamos supor que seja 20 graus, lá, o ambiente chegou a 20 graus. O que que vai acontecer? Ele vai desarmar, né, o compressor e parar de funcionar. Esse é um exemplo, né? Então, você utiliza esses elementos para fazer isso. E quando você ganha essa capacidade de realizar esse tipo de análise, é o que a gente chama de internet das coisas. O que que é internet das coisas? É justamente hoje em dia você consegue ligar um ar-condicionado, desligar um ar-condicionado pelo celular. E como é que você consegue fazer isso? Com os microcontroladores, né? Normalmente você tem um chip, dentro desse chip, né, tem algumas possibilidades. No chip, normalmente não tem elementos de comunicação, né? Você vai ter que colocar o que a gente chama de módulo externo. Então você tem um módulo Wi-Fi, você tem módulo de infravermelho, e nesses módulos que você conecta ao microcontrolador, você consegue fazer as programações para ele realizar algumas atividades, tá? Então, nesse primeiro momento, não se assuste com o que eu estou falando, porque o curso de vocês é focado nisso, tá? Até o final do curso, vocês vão entender, vão saber programar, vão saber o que são esses módulos, tá? Da automação. Então, esse é o nosso objetivo durante essas aulas, tá? Isso aqui é mais uma parte introdutória para vocês entenderem o potencial dos microcontroladores, tá? Então, um microcontrolador, basicamente, né, ele funciona através de um barramento de comunicação. Esse barramento de comunicação, ele gira em torno de 4 bits. Eu falei para vocês, né? O que que é um bit? É um valor que pode variar de 0 e 1, né? São dois valores possíveis para esse bit, tá? Então, aqui ele mostra, né, o que que são essas... normalmente a gente vai ter que escrever, transformar uma palavra em bits para ter essa comunicação com o computador, né? Então, opa, quanto mais bits num barramento, maior capacidade, né, do controlador realizar comunicações assertivas num ciclo de máquina, tá? E aqui a gente tem as frequências, né? Aqui ele fala que tem uma frequência, normalmente os microcontroladores de baixo custo, né, e baixo consumo, eles giram aí em um clock, né, que seria o ciclo de trabalho dele de 4.000 kHz, né? Essa grandeza é uma grandeza de frequência, né, e basicamente 4 kHz significa que ela faz 4 ciclos, né, então ela consegue fazer 4 pulsos de positivo e negativo, 4.000 vezes por segundo. Tá? E isso, para você ter noção, né? Imagina você fazer esse movimento de ciclo positivo e negativo, 4 kHz, e ainda ser um sistema de baixo consumo, né? Então, isso aqui é pouco.
essa capacidade, né, de ciclos em um microcontrolador é pouco, tá? Então, eles geralmente têm a capacidade de reter a funcionalidade enquanto aguardam um movimento, como o pressionamento de um botão ou outra interrupção. Então, o que ele te diz aqui? Então, você tem um microcontrolador, então você tem uma botoeira lá e fica lá. Você faz uma programação e fala, ó, enquanto não apertar essa botoeira, eu não vou realizar uma ação. Seja uma ação para abrir um portão, para comutar um relé, para ligar uma lâmpada, o microcontrolador, né, ele tem essa função, ele fica lá só avaliando aquela porta de entrada. Enquanto aquela porta de entrada não realizar uma ação, ele não executa nenhuma tarefa, tá? Então, ele tem essas funções para a gente avaliar, né? E enquanto ele fica esperando, né, uma ação, normalmente ele gasta menos energia ainda, né? Tá na casa aí dos nanowatts. Então, por isso que você, normalmente, no microcontrolador, você pode ligar ele numa bateria e ele consegue realizar algumas ações dependendo ali da qualidade da programação, né? Às vezes você coloca um programa que não é orientado a objetos, né? Um programa que ele é muito redundante, ele gasta mais energia. Então, o ideal é que você sempre programe é, linhas de códigos mais sucintas, tá? E vocês vão pegar ainda, tem uma matéria que é só sobre linguagem de programação, vocês vão entender esses conceitos, tá? Mas no geral, microcontrolador ele não tem um gasto energético muito alto. Que é um exemplo, tá? Aqui, ó, é um chip que é um MCU, que seria um microcontrolador, um Intel 8742, que é um microcontrolador de 8 bits. 8 bits significa quanto é 2 elevado à quantidade de bit, que seria a quantidade, o tamanho da palavra que a gente pode transferir para o microcontrolador. Depois a gente vai discutindo isso aqui com mais frequência. Ele inclui, né, a CPU dele roda a 12.000 MHz, ele tem 128 bytes de RAM, então já tem uma memória não volátil aplicada. Tem 2048 bytes de EPROM, que seria a memória de programa, e portas de entrada I/O, né? Então, inputs e outputs aqui no mesmo chip. Então, esse aqui eu posso colocar em um chip só, eu posso colocar uma entrada de um mouse, um sensor, e consigo controlar o atuador, enviar um sinal para um relé para ele comutar. Então, o microcontrolador tem essa característica, né, de ser completo. Um exemplo, né? Aqui eu mostrei que nós temos as memórias RAMs, que seriam memórias não voláteis, né? Que quando você desliga o microcontrolador da bateria, da energia, ele vai sumir as memórias, né? Que seria uma memória que ela some quando você desliga. E temos essa aqui que seria as memórias, né? Que você consegue gravar o seu programa. Então, quando eu falei lá, deu o exemplo dos eletrodomésticos. Você tem um eletrodoméstico lá e ele tem, né, as etapas. Então, você começa com encher a máquina, depois você começa a bater, depois você centrifuga. Então, tem 3 etapas. Se eu não tivesse uma memória ROM, o que que eu não poderia falar para o meu microchip que ele tem essas etapas e ele tem que cumprir essas etapas. Então, não tem como gravar na memória isso, né? No computador, né, que a gente tem mais acessos, para que serve a memória ROM? A memória ROM serve para a gente gravar, né, o sistema operacional. Para toda vez que eu ligo o computador, eu vou ter lá meu sistema operacional que foi gravado lá no meu disco, né, do computador, que é uma memória não volátil, tá? Então, nós temos alguns tipos, né? Tem as memórias PROMs, que são memórias que elas não podem ser apagadas, tá? Temos essas aqui, ó, e querendo ou não, isso aqui foi evolução, ó. As primeiras foram essas que você gravava. Vamos supor que você tem um disquete. Você lembra do disquete? Para quem vai assistir posteriormente, teve os disquetes aí. Disquete você podia regravar ele algumas vezes. O CD, né? Dependendo do CD, você não consegue desgravar ele. Então, é a mesma coisa. Você tem lá um sistema que você consegue gravar. Quando você não consegue apagar, ele é um sistema PROM. Se você consegue apagar, mas é esse caso utilizando ondas ultravioleta, seria o EPROM. Se você conseguisse apagar utilizando eletricidade, né, ou um sistema elétrico lá para fazer apagar ele seria esse aqui, ó, EEPROM. E hoje em dia, né, o que a gente conhece, que é aplicado aí nos SSDs, nos pendrives da vida, é essa aqui, ó, memória flash, flash, né?
que ela é a EEPROM, que ela consegue ser apagada rapidamente e é também utilizada, né, utilizando eletricidade. Então, como é que você apaga os arquivos lá do seu pendrive? É utilizando, né, eletricidade mesmo lá no seu pendrive, no seu HD externo, tá? Então, hoje em dia, o mais utilizado são essas memórias flash, tá? Conceitos históricos, tá? Então, as origens dos microprocessadores e dos microcontroladores podem ser rastreadas até a invenção do MOSFET. O que que seria esse MOSFET? MOSFET são os transistores, né? E o transistor ele tem essa capacidade de fazer chaveamento, tá? Então, ele fica chaveando ali em microsegundos, nanosegundos, e quando ele vai chaveando, ele transforma palavras em números, né? Em bits. E aí a gente consegue transferir coisas, né, do nosso mundo aqui escrito, né, palavras, o abecedário, para o computador entender. Mas tudo isso, né, em termos de zeros e uns, tá? Então a gente transforma letras em números, tá? Como que a gente faz isso? Com alguns processos, né, alguns protocolos, que seria o ASCII, tem um protocolo que transforma o 0 e 1, né, para letras do nosso alfabeto, tá? Então foi inventado por Mohammad Atala e Dalton Kang na Bell Labs, em 1959, e 59, e demonstrado pela primeira vez em 1960, tá? No mesmo ano, Atala propôs um conceito de circuito integrado, que seria o MOS, né? E era um chip de circuito integrado fabricado a partir dos MOSFET. Então, basicamente, né, você integrar vários transistores, você consegue fazer ações, né? Então, executar vários pulsos para fazer essa comunicação assertiva entre a língua falada, né, e a língua que o computador entende, que são dados que variam de 0 e 1, tá? Então, em 1964, os chips MOSFETs atingiram a maior densidade de transistores e menos custo de fabricação do que os chips de transistores bipolares, tá? Que seriam os BJT. Seriam a parte de transistor de potência também, só que esse aqui com a capacidade menor, né, de chaveamento, e esse aqui com a capacidade maior e também parte de dimensão, né? Ele tinha uma dimensão um pouco menor, tá? Então, basicamente, né, os chips aumentaram ainda mais em complexidade a uma taxa prevista pela Lei Moore. O que que fala essa Lei Moore? A quantidade de transistores no chip dobra a cada 18 meses. Então, o que que significa? Isso aqui, ó, é um gráfico de 1965 a 2005. Então, a quantidade de transistores que tem dentro de um processador, ele só vai aumentando, não é? Por quê? Por conta do aumento da nanotecnologia, você consegue deixar mais transistor dentro de um processador. Qual que é a função do processador? Processar a informação. Quanto mais chaves, né, para fazer esse processamento dentro de um transistor você tem, melhor vai ser o processo, né, mais rápido o processo de comunicação da língua do ser humano, né, ou dos sensores com o sistema, tá? Então, os primeiros microprocessadores multi-chip foi o Four-Phase, de 1989, tá? Então, isso aqui, ó, eu vou deixar para vocês darem uma lida depois para o vídeo, dá uma lida, senão não dá tempo da gente abordar tudo que a gente precisa, tá? Então, foram desenvolvidos com vários chips MOS LSI. Então, aqui, ó, você consegue ver, né, um elemento de microcontrolador, tá? E que aqui são vários desses elementos. O primeiro microprocessador de chip único foi o Intel 4004. Então aqui, ó, você consegue ver um microprocessador que era só um chip, né? Enquanto nos outros sistemas você tinha lá uma placa, né? Uma placa de circuito impresso com inúmeros transistores que era muito grande, né? Então você consegue ver a parte interna do 4004 aqui. Aí aqui ele foi lançado em um chip MOS LSI em 1971. Foi desenvolvido por Frederico Faggin, usando sua tecnologia MOS de portas de silício, junto com os engenheiros da Intel, Marcian Hoff, Stan Mazur e o engenheiro de Busicom, Masatoshi Shima.
Então, só cara monstruoso, né? Para desenvolver um chip. O Intel 4004, que era esse aqui, ó, que era um microprocessador, foi seguido pelo 4040 de 4 bits, o Intel 8008 de 8 bits, então foi aumentando a o quanto o tamanho da palavra que eu poderia enviar para o chip, tá? Então 4 bits, eu posso enviar o quê, ó? É 2 elevado a 4. Quanto que é 2 elevado a 4? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Enquanto esse aqui, ó, de 8 bits, é 2 elevado a 8. Se eu fosse fazer 2 elevado a 8 aqui, eu ia achar milhões, tá? Então, vamos ver aqui, ó. 2, deixa eu ver se tem aqui na científico. Científico. 2 elevado... Ele tinha que ter a funçãozinha de subir. Vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 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 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser 200 dividido por 2. 256 o tamanho da palavra que você podia enviar. Hoje em dia, eles trabalham em 32 bits. 32 bits. Então, você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2, 32 vezes. Tá? Então, ganhou uma capacidade de comunicação muito alta. Todos esses processadores exigiam vários chips externos para implementar um sistema funcional, incluindo memória e chips de interface periférica. Como resultado, o custo total do sistema foi de várias centenas de dólares dos anos 1970, tornando impossível informatizar economicamente pequenos aparelhos. Então, o custo operacional ficou muito caro, tá? Então, a MOS Technology introduziu microprocessadores abaixo de 100 dólares, que seria lá o 6501 e o 6502, com o objetivo principal de abordar esse obstáculo econômico, mas esses microprocessadores ainda exigiam suporte externo. O que eu falei para vocês? Microprocessadores não têm memória externa e não tem, né, os chips para você colocar os periféricos, tá? Que é o que tem hoje em dia. E ainda, né, para você montar um microprocessador junto com os outros elementos, custava caro, tá? Então é só a gente lembrar assim, se eu for montar um computador, né, eu vou ter que comprar o processador, vou ter que comprar a placa-mãe, vou ter que comprar a memória RAM, memória ROM. Então era isso que antigamente ele fazia, né? Beleza, você fornece aqui um processador de 100 dólares, mas eu vou ter que comprar meio monte de coisa. Vou ter que comprar teclado, vou ter que comprar o monitor, vou ter que comprar mouse e assim sucessivamente. Não adianta muita coisa, né? O processador ser barato. Então, aqui alguns autores, né, acreditam ao engenheiro de TI da Texas Instruments, Gary Bourne, e Michel Cohen, a criação bem-sucedida dos primeiros microcontroladores, né, lá em 1971. Seria o... Aí aqui, ó, já é microcontrolador, tá? Então aqui ele já tem o potencial de trabalhar sozinho. Ele já faz a gravação interna, ele já tem a memória de trabalho, ele já tem a parte do processamento das informações que chegam. Então aqui, nesse caso, em 1971, já tinha tudo acoplado em um só equipamento, tá? Então, qual que foi, né? O primeiro microcontrolador considerado foi o TMS-1000, que se tornou comercialmente disponível em 1974. Ele combinava a memória de leitura e gravação, processador, relógio em um chip e foi direcionado para os sistemas embarcados. Tá? Durante o início da década de 1970, os fabricantes japoneses de eletrônicos começaram a produzir microcontroladores para automóveis, incluindo, né, o microcontrolador de 4 bits para entretenimento no carro, limpadores automáticos, travas elétricas e painel. O MCU de 8 bits para o controle do motor. Então, para fazer um controle, né, mais simples, que seria ali de um limpador, de uma trava elétrica, de um painel ou da parte de entretenimento, de ligar uma luz, desligar uma luz,
você pode utilizar um elemento só de 4 bits, porque não é um elemento tão rigoroso com relação às leituras. Enquanto para fazer um sistema de controle do motor, né, para fazer algumas leituras mais complexas, você vai utilizar um de 8 bits, né, que é a capacidade desses leitores, né, o tamanho da palavra que cada sensor consegue enviar para o controlador. Parcialmente em resposta à existência do TMS-1000, que seria o primeiro microcontrolador inventado, a Intel foi lá e criou o 8008, né? E ele ficou comercialmente, foi vendido comercialmente em 1977, tá? Ele também combinava a parte de memória RAM com a parte de memória ROM no mesmo chip, tá? Entre inúmeras aplicações, ele foi, né? Ele acabaria por entrar em mais de 1 bilhão de PCs. Então foi ele que deu, foi o precursor aí dos microcontroladores em teclados. Então, o que que eu falei para vocês? Ó, quando a gente tem, né, esses elementos que precisam ser automatizados, igual um teclado, um mouse, para você ligar um LED, para você ligar um elemento do teclado, você tem que ter um microcontrolador embarcado, tá? Aí depois a parte histórica, isso aqui vocês lê, mas basicamente, né, ele foi utilizado em mais teve um aumento, né, do investimento em 25%. Então, na década de 70, variantes com, tinha várias concorrentes, né? Umas possuíam a memória EPROM, o que que eu falei para vocês? Na EPROM, você consegue apagar ela, né? Você consegue gravar um microchip. Vamos supor que eu pego um microchip, compro lá na China, vários microchips, né? Aí eu compro da China lá, eu falo assim, não, agora eu vou produzir aqui, ó, as máquinas de lavar. Aí eu programo o microchip, ó, ele vai ter esse sensor, ele vai funcionar assim, assim, assado. Beleza. Nossa, não vendeu as máquinas. Eu vou querer construir agora um micro-ondas com esse microchip. Dá para me fazer isso? Dá. Por quê? Porque ele é um microchip, né? Um microcontrolador que pode ser apagado. Tá? E nesse caso, como era EPROM, né? Ele podia ser apagado com a luz ultravioleta. Tá? Outras variantes, né, dessa memória ROM seria, né, a, a PROM. A PROM ela não pode ser apagada. Então, se eu compro um microchip, programo um microchip e gravo nele que ele vai ser um microchip que vai ficar dentro de um forno elétrico, não tem como eu mudar ele, apagar ele e fazer ele ser aplicado para outra situação. Então, ele não pode ser apagado, que é o caso do PROM, tá? Aqui ele fala um pouco, né, do microcontrolador OTP. O PROM era geralmente do tipo idêntico ao EPROM, mas o pacote do chip não tinha janela de quartzo. Qual que é a diferença, né, do EPROM, que ele pode ser apagado com a luz violeta, com o PROM? Ele tinha lá na parte construtiva dele uma janela de quartzo, que é um material de minério, né, que permitia que ele pudesse ser apagado, tá? Se eles vendessem, né? A parte construtiva era a mesma, só que se na parte externa dele não tivesse essa janela de quartzo para apagar, ela se tornaria uma PROM, né? Como você não colocava essa janela de quartzo desse minério, então ele se tornava, né, uma memória que não podia ser apagada, tá? Então aqui, ó, é um exemplo. Então aqui a gente tem ó, uma memória EPROM, que seria um chip, tá? E no chip, esse aqui é um chip completo, e nós temos, né, os gravadores dos chips. Então, por que que a gente tem esses gravadores? Então vamos supor que esse chip aqui, ó, ele vai numa uma placa de máquina de lavar. Então, eu pego esse aqui, ó, venho aqui nesse gravador, que é um elemento bem complexo, que você vai ligar ele lá no computador. Ele vai gravar na memória interna que esse chip é um chip lá para um eletrodoméstico, e pego esse chip e coloco lá no meu circuito impresso do meu eletrodoméstico, na minha placa do meu eletrodoméstico, tá? Então, no chip fica gravado o programa. E aqui, ó, a gente tem, né, um exemplo de equipamento para gravação. Você vem com esse chip aqui, coloca aqui em cima, grava ele e depois volta ele lá para a placa de circuito impresso
do equipamento, né, do eletrodoméstico que ele vai ser utilizado. Então, ele tem essas aparências. Então, uma pinça aqui para tirar, tem uma alavanquinha para travar, tem uma comunicação de rede aqui, né? Essa aqui também, tá? Só para vocês terem ideia. Então, em 1993, a introdução da EEPROM, que seria a que pode ser apagada eletricamente, ela permitiu, né, que os microcontroladores foram apagados eletricamente. Tá? Então, ela começou a ser fabricada nos microcontroladores PIC, tá? Dois termos que a gente vai falar bastante durante o curso de vocês são duas fabricantes fortes. Tem a Microchip, que fabrica os controladores PIC, e tem a Intel, tá? A Intel que fabrica lá os Intel 8051, a família dos 8050, tá? E temos também que é da Microchip, se eu não me engano, né, salvo engano, que é os Atmega, tá? Os Atmel, que são os chips que ficam em cima dos Arduinos, tá? Que é o da Atmel, né? Que é o mesmo fabricante. Tá? Então aqui, ó, a gente consegue ver um mini chip, que é um chip que pode ser apagado eletricamente. Aqui é um kit gravador de sistemas EPROM. Então ó, você tem um chip aqui, ó, você consegue colocar aqui. Dependendo do chip, você coloca em cada um desses aqui e grava, né, nele e depois coloca ele lá na placa de circuito impresso, tá? E as memórias flash, né, que são as mais tecnológicas. Então, se você abrir lá o seu USB, o seu SSD, você vai ter algo próximo a isso aqui, ó, que é o chip, que seria, né, o sistema de processamento com outros elementos. Então, aqui ele mostra, né, alguns modelos e fabricantes desses microcontroladores. Nesse caso aqui, né, esses são os fabricantes. Então, hoje, né, aquela lá que foi a percussora, né, que foi a Texas Instruments, hoje em dia, nessa época, né, de análise, que foi 2015, não era nem a maior mais, né? Tinha essa XP, essa aqui, ó, que é a Microchip, que fabrica aí para outros elementos. Tem a Samsung, tá? Até porque nos celular, né, é todos sistemas microcontrolados, tá? E aqui a gente tem alguns fabricantes de semicondutores. Porque a gente teve até uma crise, né, recente aí dos semicondutores da China. Aí a placa de vídeo ficou cara, os processadores ficou caros, os elementos, né, de computador ficou caro. Por quê? Porque os controladores, eles são fabricados com semicondutores, né, que são justamente elementos lá de silício, de germânio, que fazem, né, que são os que criam ali os transistores. Então, se você não tem transistor no mercado, fica quase impossível fazer lá quase não, fica impossível fazer os processadores, né? E os 10 mais populares, né? É o Atmega, que seria um chip que é utilizado lá no Arduino, tá? Depois vocês podem dar uma lida aqui, ó, ele é de 8 bits, tem ali uma capacidade de armazenamento de 32 KB em memória flash, tá? Então, esse aqui ele é utilizado bastante lá no Arduino. Tem esse aqui, ó, o Atmega 32U4, que também, né, é utilizado no Arduino, só que em modelos maiores, porque ele tem uma capacidade um pouco maior, tem mais entradas. Cada entradinha desse aqui tem uma função, né? E algumas são dedicadas às entradas de sensores, né? Ou saídas dos atuadores, né? Que são os I/Os. Trabalha ali em 16 MHz, né? Ele tem 1 kilobyte de rede de armazenamento EEPROM, tem um USB já diferenciado, 2.0, que é o nível de velocidade de comunicação. Temos aqui a TIN85, né, que é um micro. Às vezes você não precisa fazer uma atuação, você quer um sensor e um atuador fazendo um processo. Você pode utilizar um microcontrolador menor, né? Temos os PIC, que é utilizado aí no processo de criação de bancada. No final aqui da aula eu vou mostrar para vocês um que eu fiz utilizando o PIC, tá? Só para vocês verem a aplicação de microcontroladores. Temos o ESP, que é utilizado bastante. Normalmente ele tem internamente um módulo Wi-Fi,
tá? Para fazer comunicação com Wi-Fi. Esse aqui, ó, que é um dos mais utilizados atualmente, que é o ESP8266 e o ESP32, que ele tem, né, os módulos já no próprio microcontrolador, ele já tem módulo Wi-Fi, tem alguns que tem módulo Bluetooth, aí ele tem alguns amplificadores, tá? O sistema de comunicação, alguns protocolos. Tem esse aqui que também é um da ARM, né, que ela faz também esses elementos, só que tem um bom temporizador PWM para fazer controle de corrente contínua. Comunicação I2C, que é para fazer comunicação com display. Então, isso tudo vocês vão pegando ao longo do curso, tá? Isso aqui é uma abordagem mais geral. Esse aqui é um poderoso NXP, né? Que ele tem aí, ó, ele trabalha numa frequência até de 100 MHz. Tem 512 KB de memória flash, 64 KB de memória de dados. Tem USB, 8 canais e 4 WART, que é um protocolo de comunicação. E basicamente é assim, tá? Então, olha, uma aplicação. Eu vou mostrar aqui para vocês um artigo que eu fiz. Deixa eu ver se tá. Eu tenho que achar onde está. Vou parar de transmitir aqui, ó, e vou procurar e vou abrir ele aqui. Só um minutinho, que eu tenho que abrir o drive. Aí eu transmito de novo e mostro para vocês. Perfil. Desenvolvimento, protótipo. Aqui, achei. Ó. Vocês estão conseguindo ver minha tela? De novo? Sim? Vou imaginar que sim. Não? Não está conseguindo ver a tela? Ah, sim. Maxwell, você não está conseguindo? Se não estiver conseguindo, tenta sair e entrar de novo. Então, aqui, ó, pessoal, é um artigo que eu publiquei foi numa conferência de qualidade, né, de engenharia elétrica, que eu fiz uma bancada de calibração, né, um protótipo de uma bancada de calibração de medidores de tensão, corrente e resistência, utilizando, ó, então ele tem essa aparência, então tinha lá, ó, ele ficou desse jeito, né? Aqui com o OLED. Então fazia o controle, aqui aparecia as imagens, tinha um teclado, tinha o elemento de ligar e desligar, né? Aqui a parte externa, então controlava inúmeros relés, controlava motor de passo, controlava ponte retificadora. Ó, esse motor de passo para variar a resistência. E ó, o elemento que eu utilizava, ó. Era esse aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui é as telas lá do OLED. Então, aqui, ó, esse aqui era o meu microcontrolador, onde eu tinha um chip. Esse chip, ele já tinha as entradas, né? Então, ele tinha a capacidade de armazenamento de 256 bytes EEPROM e 2048 bytes de RAM. Ele tinha 33 pinos de I/O. Então, por isso que eu consegui ligar tanta coisa nele, né? Porque ele tem 33 pinos para fazer entrada de dados ou saída de dados, né? Tinha aqui uns USB, né? Algumas entradas importantes. Então, com ele ficava bem aqui, ó. Aqui atrás. Na verdade, ele ficava aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se dá para ver melhor ele. Acho que não vai. Aqui, ó. Mas é esse aqui, ó, esse vermelhinho. Ó, o tanto de saídas e entradas. Então, para cada relé aqui, ó, eu tinha uma entrada aqui para os controladores do motor, que é essa ponte H aqui, ó, eu tinha como fazer o controle da angulação, tá? Então, vocês entendem o quão importante é vocês entenderem os microcontroladores, porque, ó, você tem, né, esses elementos e consegue criar qualquer rotina e qualquer lógica, né, do seu sistema com os microcontroladores. Então, lá no exercício de vocês, ó, do fórum, ele pergunta, ó, pessoal, todos aqui já conhecem o Arduino? O que que eu sugiro que vocês façam? Vai na internet, vai lá no YouTube e pesquisa, ó, Arduino. Aí eles vão te explicar exatamente as características, mas basicamente, o que que a gente tem? A gente tem algumas entradas analógicas, que é justamente quando a gente consegue, né, verificar a amplitude. Temos as entradas digitais, às vezes para colocar uma botoeira, um fim de curso, e as saídas analógicas e digitais também, tá? Então, dá uma pesquisada sobre o Arduino.
né? Ele é uma plataforma de programação e controlada muito versátil. Ele também, né, tem o software aberto, tá? Tem como você utilizar o Tinkercad para fazer simulações. Depois você dá uma olhada no Tinkercad, vê algumas coisas no YouTube, tá? Faça uma pesquisa sobre o assunto. Quero que postem aqui um pequeno programa realizado em C para Arduino e em seguida explico o funcionamento desse código. Então vai ficar aí como atividade extra para vocês, dar uma pesquisada no Arduino e depois, né, assiste um vídeo, faz alguma coisa funcionar aqui, ó, no Tinkercad e posta o programa em C. Ligar um LED, né, você coloca lá Digital White, deixa eu lembrar, era Digital Art, LED on, aí ele liga o LEDzinho. Então você vai pesquisar lá algumas características da programação dele. Obviamente não precisa ser nada incrível. Se precisar da ajuda do ChatGPT, ó, você vem aqui, ó. Não tem problema utilizar essas ferramentas. Ó, criar um programa do no Arduino para ligar um LED. Ó, ele vem aqui e cria para vocês, só para vocês entenderem, né, como é que funciona. Já começar a entender como é que funciona. Vamos ver se ele vai criar. Aqui ele fala, né, o que que você tem que fazer, como é que você tem que criar, aqui, ó. Primeiro você define o pino. Então, muito provavelmente você vai ter que sair do pino 8. Aí você vai lá no Arduino, ó. Se a gente pegasse lá, que o Arduino tem o pino 8. Então aqui, ó, vai ser a saída para o LED. Vai ter que colocar um pininho aqui, né? Vocês já estão acostumados com o protoboard. Coloca aqui, ó, conecta lá no protoboard, coloca o LED e coloca esse programa aqui para rodar, ó. LED pin right, né? Aí ele vai ligar e vai ficar 10. Aqui ele mostra em microsegundos, né? Então ele vai ficar um segundo aceso. Depois ele vai para low, né? Que seria apagado, tá? Nível lógico alto e nível lógico baixo, tá? Nível lógico alto é para ligar o LED, né? Você vai estar enviando um pulso de energia para o LED. E assim sucessivamente, tá? Então aqui é um programa simples, poderia muito bem copiar esse programa aqui e colar lá, já teria sua nota garantida, tá? Então fica aí como atividade para vocês darem uma estudada aí no Arduino. Ficou alguma dúvida aí com relação a esse sistema? Como é que está digitando? Vamos aguardar. Sim, vai ter um momento que a gente vai aprender a programar Arduino, sim, tá? Mesmo que de forma mais didática, a gente vai pegar aqui, eu vou mostrar, vou abrir o Tinkercad com vocês para a gente fazer junto. Não, não é, como é um software muito didático, o nosso objetivo não é se aprofundar, mas você tem, né, inúmeros cursos no YouTube que faz, mas de forma inicial a gente vai pegar assim, eu vou fazer alguns testes lá no Tinkercad. Exatamente, a base a gente vai pegar aqui. Fechou? Então finalizamos aí mais uma aula. Lembrando que essa aula foi focada, né, para mostrar para vocês o que é o microcontrolador, questões históricas, para finalizarmos os fóruns. Então vocês já estão aptos a responder todos os fóruns e na próxima aula a gente vai começar a desenvolver as atividades, né? As atividades propriamente ditas, que são envios, né, das folhas respostas. Beleza? Então, qualquer dúvida que surja, né, nesse processo, no desenvolvimento dos fóruns, estou à disposição. Uma boa noite a todos, bons estudos, uma excelente semana e até a próxima aula.